E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui e antes de mais nada gostaria aí de pedir, se você está gostando aí do conteúdo do canal, se inscreva, né? Para dar mais relevância para o canal, para esse canal chegar para mais pessoas, para o trabalho poder ser vislumbrado por mais pessoas, né? Muita gente por aí que não conhece o canal. Então, por favor, se você também puder, né, nos ajudar divulgando, nós agradecemos. Então, hoje eu vou falar aqui sobre o que eu descobri. A gente busca, né? A gente busca, quem procura acha, né? A gente busca sempre, eu sempre busquei o sentido dessa porra aqui, né? Essa merda desse mundo. Que você só nasce pra morrer, isso a gente já sabe, né? Mas, por incrível que pareça, as pessoas vivem como se fossem eternas, né? As pessoas não param para pensar que isso aqui tudo vai acabar. As suas construções, sabe? É complicado pensar dessa forma, né? Senão ninguém vive mais. Como é que o cara vai sair de casa para trabalhar, sair de manhã, enfrentar, né, esse transporte público que no Brasil é uma vergonha? Ônibus, trem lotado, sem conforto nenhum, com todo tipo de risco, né? Atrasos, cobrança de patrão, complicado nessa vida que a gente vive. E aí o cidadão comum ele não pode realmente parar para pensar. Não é nem bom, né? Senão ia ser um caos social. Como é que a sociedade ia conseguir continuar funcionando, né? Continuar funcional se todas as pessoas fossem nihilistas? Por isso que eu costumo dizer, o desenvolvimento da consciência, quando você chega no nihilismo, é uma questão individual. Sabe, não existe possibilidade da massa desenvolver consciência. Porque consciência não é característica de massa. Consciência não é característica de pessoas que têm um comportamento coletivo. Ora, o comportamento coletivo, ele existe para quê? Para que existe o pastor lá? Vamos fazer essa imagem, né? Que as igrejas gostam muito. É um rebanho sendo tocado, né, por um pastor. O pastor manda para lá, o rebanho vai. O pastor manda para cá, o rebanho vai. Se tem alguma ovelha desgarrada, ele joga o cachorro em cima, aí o cachorro bota a ovelha de volta ali. Então, é preciso um pastor só, e um cachorrinho, e um cavalo, para controlar centenas de cabeças de gado, ovelhas. As igrejas gostam dessa imagem, né? Um monte de ovelha sendo, na realidade, doutrinadas, controladas por um pastor. Mesma coisa em qualquer religião, né? Dessas religiões assim, religiões cristãs. E aí, o que acontece? É impossível para essa ovelha, ou para seja lá, boi, seja o que for, esse indivíduo que tem um comportamento de massa, o próprio nome já diz, não é? É impossível para ele desenvolver consciência, a não ser que ele consiga sair fora, como muita gente consegue. Olha, pouca gente consegue, mas sair fora dali do gado. Mas às vezes você sai fora, por exemplo, da religião e você continua em outros comportamentos ditos de gado, né? Comportamentos coletivos, que é comprar, vender, querer vencer na vida, querer ser o melhor. Aí entra o futebol, os esportes, sempre um contra o outro, os países uns contra os outros. Estamos vendo guerra aí lá, Rússia e Ucrânia. E, na realidade, existe uma relativa paz, né? Porque o mundo está em guerra no sentido econômico. Cada um querendo, né? Países sendo suprimidos, economias sendo, né, não conseguem expandir, sendo simplesmente suprimidas. Por quê? Porque algum país ou grupos de países só querem se dar bem. São os países ricos, né? Os bancos mundiais. Então, existe na realidade uma guerra, mas o gado não percebe. Por quê? Porque o gado é que sustenta esse sistema. Não é o gado que sustenta, pô. 1% de ricos. A estimativa é essa, né? A porcentagem de ricos no mundo é 1%. Pasme, né? E ricos de conhecimento
talvez seja menos que 1%. São os nihilistas, são os livres pensadores racionais, pessoas conscientes. Esses estão no mesmo categoria, no mesmo percentual de ricos, 1% ou menos. Que é um outro tipo de riqueza, muito difícil de ser conquistada. Essa riqueza não é a riqueza dos ricos que abusam dos pobres, não. É uma riqueza que você conquista individualmente. E, claro, né? Mandoria só não faz verão. Eu falei individualmente, mas claro que nós aprendemos uns com os outros dentro desses 1%. Nós somos muito poucos, né? Mas nós existimos, estamos aqui para falar que essa existência aqui, essa realidade aqui, como se compreende, é um equívoco total. O sentido que se dá a esse mundo aqui, seja um sentido religioso, sabe que o cara existe só para louvar a Deus, esse tipo de bobagem, né? Que a gente já conhece. Ou que o cara tem que ter uma família, pra quê? Se você vai, né? Você tá fazendo papel de bicho, cara. Que é bicho que quer ter família, que quer procriar, que quer se unir para se proteger. Isso é instinto de autopreservação e de sobrevivência. Então, ter família, ter amigos, ter filhos, tudo isso é do mundo animal. Só que aí você olha para o mundo animal, né? Eu vou falar agora na minha questão, na questão de um livre pensador. O cara que saiu fora de tudo isso aí. E para quem está assistindo aqui, que também conseguiu sair fora disso, sair fora desse pensamento coletivo, desse pensamento de massa, né? De gado. Se você conseguiu, você cai na questão que essa porra não tem sentido. Porque os sentidos que o mundo inventa, né? Como eu falei, ter família, ter um amor, ter filho, cuidar dos filhos, toda essa merda, né? Isso aí só é problema, só é por reação. Cuidar dos outros, cuidar de criança, cuidar de família, cuidar de empresa, cuidar, né? No final você fica sendo cuidado pelos outros, porque de tanto abuso emocional, de tanto sofrimento, você acaba doente, né? Acaba fudido. Tanto trabalhar, tanto se estressar, acaba fudido sendo cuidado pelos outros. É a realidade dos velhos nesse país aqui, né? Tudo fudido. E até dos novos, que o cara hoje em dia com 50 anos já tá tudo fudido. Então, quando você sai fora dessa situação, aí você arruma tranquilidade para sua vida, aí você não quer mais saber do comportamento de gado. Você cansou dos sentidos que inventaram para você. Aí você vai fazer o quê? Você vai cair num universo sem sentido. E quando você olha para a natureza, e nós somos animais, né? Você olha para a natureza, aí eu vou chegar no ponto que eu queria. Né? Qual é o sentido? Por quê? Qual é, né? Para que nós existimos aqui? Né? Vamos tentar pensar sobre isso. Para que nós existimos aqui? O animal, na natureza, ele tem que caçar, né? Ele tem que buscar comida. Ele tem que buscar água. Ele tem que buscar uma toca, sei lá, se proteger das intempéries, da chuva. O animal está sempre em alguma atividade física. Porque ele não pensa, né? Ele não pensa, ele está numa atividade física. Esse é o sentido da vida orgânica. Buscar a autopreservação e a sobrevivência. Ainda que isso não dure muito tempo, né? Rapidinho vem um predador na natureza e come, né? Então tudo isso, né? Viver muito já está errado. Porque animais não foram feitos para viver muito. A gente vive muito. A expectativa de vida hoje é 70, 80 anos, né? Então, pô, você vive muito, né? Poucos animais vivem tanto. Tem alguns animais aí marinhos, tartarugas, baleias, que conseguem viver 200 anos. Mas isso é raro, né? Geralmente no mundo animal é um comendo, um devorando o outro. Então, por mais que o animal tente se proteger, ele acaba morrendo em algum momento, sendo devorado, né? Então, o que acontece? O sentido do animal é esse. Quando ele não está caçando, quando ele não está buscando água, quando ele não está buscando se reproduzir, fazer sexo, quando ele não está, sei lá, construindo um abrigo para se proteger, né? Tem animais que constroem, né? E ele está fazendo o quê? Né? Dormindo, né? Quando o animal não tem nenhuma atividade para fazer, ele dorme, geralmente. Às vezes está brincando também, a brincadeira no mundo animal sempre é entre os filhotes aprender a se defender, é brincar de brigar, né? De combater. Então a brincadeira no mundo animal também não é à toa, né? Os animais estão treinando defesa quando estão brincando de brigar. Então, quando o animal não está fazendo nada disso, ele vai dormir, né? Para economizar energia. Então, para descansar, né? Para depois levantar e fazer as mesmas atividades.
buscar comida, buscar água, buscar sexo, reproduzir, buscar se abrigar, sei lá. Buscar recursos, né? Então, a vida do animal em si, né, o sentido é buscar a sobrevivência. Quando ele não está fazendo isso, ele está dormindo. E eu cheguei no ponto. A vida do ser humano é diferente? Não. A vida do ser humano não é diferente. Se você não está caçando, você não está buscando água, buscando abrigo, buscando sexo, ou sei lá, brincando de brigar, a gente gosta de brincar aí, de brigar, às vezes dá merda, né? Você tá... A sua vida não tem mais sentido a não ser esse sentido animal, não é? Como você pensa, isso gera um sofrimento. Para aqueles que pensam, né? Como eu falei, 1%. A maioria do gado sofre e ainda agradece, né? Mas quando você chega nisso, né? Você para pra pensar. Cara, eu não tenho mais que fazer nada disso que é o sentido do mundo animal. Porque eu tenho comida, não preciso mais caçar. Né? Eu tenho bebida, eu tenho água fácil, fonte de água dentro da minha casa. Eu tenho, se eu quiser aí, sexo, né? Pra quem tem algum relacionamento. Sexo para quem não tem relacionamento, se masturba, sei lá, toca uma de vez em quando. E também tem a prostituição, sei lá. Quando eu não estiver fazendo nada disso, buscando nada disso, porque são coisas que estão fáceis, então não preciso caçar para comer, não preciso buscar água nem nada. Então eu vou dormir. Né? Aí o pensamento que eu chego, né? Uma vez que nós superamos todos esses aspectos animais, nós que eu digo esses 1%. Você vive sozinho, você não tem praticamente necessidade, né? Tá tudo ali fácil. Então, o sentido da sua existência é dormir. Olha só no sentido que eu cheguei. Por quê? Porque dormindo você economiza energia. Dormir é uma coisa muito importante para você limpar o seu cérebro, arejar o seu cérebro. É como se fosse uma morte, uma simulação de morte. Eu descobri isso e eu queria compartilhar isso com vocês. A importância. A sociedade não quer que você durma, quer que você trabalhe. Entende? Quanto menos você dormir, melhor para essa sociedade, que quer te sugar, manda você ter filho para você perder noite de sono, para você passar noite de sono em hospital, cuidando dos outros, preocupado, trabalhando em 2 de emprego às vezes, para poder sustentar esse inferno que você criou. E querem que você durma bem, cheio de dívidas. Dormir muito não significa ter qualidade de sono. Para ter qualidade de sono, você tem que chegar no sono profundo, tem que ter tranquilidade, deitar a cabeça no travesseiro e relaxar, né? Poucos conseguem isso. Então eu falei, somos menos de 1%. Então, valorize o seu sono. Você existe para isso, para dormir. Por quê? Porque quando você dorme, você está no mundo dos sonhos. Você simplesmente está no mundo onde os seus atos não têm consequências, onde a sua memória está turva. Você reparou quando você está sonhando? Primeiro, você não percebe que está sonhando. E segundo, que você não tem as mesmas preocupações do dia a dia. Você está em outro estado de consciência. Para quem tem uma boa noite de sono, claro, tem pessoas que dormir é um pesadelo, tem muito pesadelo. Então é a pessoa que tem que procurar se tratar, né? Porque o sono é para você relaxar, para você voar, né? Para você estar em outro... Às vezes as pessoas que morreram, ela tá tão ali viva com você ainda, entende? Então, valorize o seu sono. Eu descobri isso, para mim o sentido da vida é dormir. E eu movi forças na minha vida para chegar nisso, né? Ter a tranquilidade de poder dormir. Daqui a pouco acabei esse vídeo aqui, vou encher a cara e vou dormir, porque eu não tenho mais nada para fazer. A água tá fácil, a comida tá fácil, o sexo tá fácil. Entende? Não tenho família para me dar uma porrinhação, não tenho filho. Posso dormir a tarde toda sem culpa, a noite toda sem culpa. Eu acredito sinceramente nisso. O niilismo faz com que você chegue nisso. Se nada faz sentido, né? Se a vida em si não faz sentido, porque, como eu falei, superamos os sentidos da natureza. Então é burrice ficar criando outros sentidos. Então vai dormir, pô. Dormir é muito bom, cara. Aprecie esse outro estado de consciência que é o sono. Sabe? Como eu falei, lá você pode ver seus parentes mortos, tudo isso. Não tem problema. Então vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E não deixe de se inscrever. Fui!